É com grande alegria que nos conectamos hoje com todos aqueles que estão aqui presentes no recinto, com os que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook e pela rede Boa Nova de rádio. Saibam todos que esse ambiente já foi preparado para receber cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. A partir do momento que decidimos estar aqui, tanto presencialmente quanto acompanhando, a espiritualidade já preparou tudo, sabendo de tudo o que necessitamos. E por esse motivo, convido a todos a uma prece. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos e conectados. Aqueles que se sentirem mais confortáveis podem fechar os olhos para uma melhor concentração. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas e que de tudo sabe, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje e por todas as oportunidades de aprendizado e de crescimento que teremos em cada momento da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Sofrimento e Merecimento. É um tema de pesquisa livre e a palestra será ministrada pelo Eduardo. Eduardo, seja feliz na palestra. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. É uma imensa alegria poder estar aqui mais uma vez numa reunião pública como essa, numa reunião espiritual, com os corações unidos uns aos outros, nos reconfortando, nos fortalecendo e aprendendo cada vez mais. Que possamos, nestes minutos em que passemos aqui refletindo a respeito dos conhecimentos da doutrina espírita, da mensagem do nosso Mestre Jesus, receber todas as benesses que a espiritualidade superior prepara para nós e também estar com a mente aberta para a compreensão destes ensinamentos. Um conhecimento bem adquirido, ele se transforma em atitude e a atitude gera resultados em nossas vidas. Mudança definitiva, verdadeira, de forma mais equilibrada e mais constante, que é isso que nós desejamos, até termos a paz, a serenidade, o equilíbrio, de sentirmos a verdadeira felicidade, a felicidade que nos é atribuída apenas àqueles que conseguem conquistar o entendimento da sua verdadeira função e atividade aqui neste nosso planeta Terra, neste momento em que estamos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos inspire, hoje e sempre. Sofrimento e merecimento. É um tema de pesquisa livre, mas nós buscamos pesquisar algum conteúdo que tivesse dados de informativos para conhecer a situação do sofrimento em nossa sociedade, especificamente no Brasil, onde nos interessa. Também buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos e no livro O Céu e o Inferno, o conhecimento espírita que explica a mensagem de Jesus a respeito de bem-aventurados os aflitos. Aqueles que conhecem o sofrimento, entendem a sua situação, a sua necessidade, os seus porquês, as suas causas, e transforma esse sofrimento num grande degrau que impulsiona a evolução espiritual. Contextualizando a nossa fala de hoje, levantamos ali algumas questões. Como, por exemplo, será que todos
nós que estamos aqui no planeta Terra, todos sofrem? Será que existe algum grupo de pessoas que esteja isenta desse sofrimento, ou que tenha sido privilegiado por algum motivo, ou acaso, ou porque Deus tem os seus preferidos, não passar pela situação de sofrimento? E avançando nessa questão, por que é que existe sofrimento? Por que e para que existe sofrimento neste mundo? O nosso levantamento em pesquisa, 70% das pessoas que foram entrevistadas com a seguinte pergunta: você tem algum tipo de sofrimento? 70% responderam que sim. Estão em estado de sofrimento por alguma coisa que os afeta, que afeta as suas vidas. Mas esse sofrimento, ele pode ter tido contextos diferentes. Como, por exemplo, eu posso estar sofrendo por um problema de saúde. Eu posso estar sofrendo por um problema de saúde física. Dor física no corpo, medicação, internação, tratamento. Eu posso estar sofrendo também por algum tipo de problema emocional, mental, depressão, ansiedade, transtornos afetivo, bipolar, outros problemas que não são exatamente dores no corpo físico. Um outro grupo de pessoas demonstrou estar em sofrimento porque sofrem constantemente com a violência. A violência nas ruas, a violência nas relações e a violência doméstica. Outros ainda sofrendo por questões das desigualdades. Por que que uns têm tanto e outros quase nada? Por que que uns têm tanta capacidade e outros com tantas dificuldades? Por que que existe facilidade para alguns e tantos problemas para outros? Ou seja, sofrem pelas desigualdades. E dentre as desigualdades, a desigualdade das riquezas. Outros ainda sofrendo, como nós vimos recentemente, devido a desastres naturais. Enchentes, deslizamentos de terra, perda de bens. Tudo isso que está acontecendo neste planeta gera e proporciona algum tipo de sofrimento nas pessoas, em nós. Por quê? Seja que isso acontece conosco, hoje está acontecendo alguma dessas coisas, ou com alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, nós também absorvemos essa preocupação e esse sofrimento. Será que existe alguma causa para que isso aconteça? Será que tem algum sentido esse sofrimento todo que nós estamos passando e sentindo nessa nossa vida, nessa nossa existência? O que o Espiritismo tem a dizer a respeito disso? Primeiramente, a doutrina espírita esclarece que em todo o universo existem diversas moradas. Na verdade, é um esclarecimento aprofundando a mensagem de Jesus, que na casa do meu Pai há muitas moradas. A essas muitas moradas
que o Cristo se referia, os Espíritos explicam que elas são de diferentes ordens e estão em diferentes momentos e situação diferente. Por exemplo, existem mundos destinados apenas aos espíritos em condição primitiva. Existem mundos destinados aos espíritos que já avançaram no seu processo evolutivo e que eles denominam, depois nós vamos explicar um pouquinho, de provas e expiação. Existem mundos onde já mais evoluídos há o processo de regeneração dos espíritos que nele habitam. E depois os mundos mais evoluídos, mundos felizes, onde vivem os espíritos puros. Uma relação intrínseca entre os mundos materiais e o espírito que se desenvolve ao longo das suas diversas existências. Um dos maiores preceitos da doutrina espírita é que o espírito, ele é criado simples e ignorante, ou seja, ele desconhece as coisas. Ele não sabe o porquê, ele não sabe o para quê, mas ele começa a sua existência nas primeiras vidas, nos primeiros contatos com o mundo material. E nesse mundo material, ele aprende as coisas do mundo material. Como sobreviver, como se desenvolver, como se preservar. E depois, com esse aprendizado, ele vai entendendo o que é bom para ele e o que é ruim para ele. O que faz bem e o que faz mal. O que agrega, o que separa. O que aproxima e o que distancia. E vai fazendo, à medida que desenvolve essa consciência, as suas escolhas, as suas decisões. E são exatamente essas decisões, todas elas, que geram consequências. Independente de eu saber qual é a consequência ou não saber. Eu posso não saber como eu faço um bolo, por exemplo. Mas eu vou lá e vou tentar fazer um bolo com base naquilo que eu vi alguém fazer. E os primeiros vão saindo daquela forma meio esquisita, né? Sem forma, todo destruído, sem consistência. Mas aí eu vou tentando fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e aquilo vai tomando uma forma, eu vou pegando melhor a temperatura, os ingredientes, e eu vou aprendendo a fazer o bolo. Isso é uma analogia com o processo de aprendizado do espírito. Ele vai tomando as suas decisões com base no seu sentimento, naquilo que ele acha que é o certo. Mas todas as vezes que ele toma uma decisão, automaticamente há uma consequência. E essa consequência, ela nos vem, muitas vezes, na forma de um sofrimento. Então nós podemos agora entender que dentro da visão espírita, o sofrimento, ele não é uma causa, ele não é um castigo, ele não é algo que veio para prejudicar o mundo. O sofrimento, ele é uma consequência das nossas escolhas, uma consequência dos nossos atos, das nossas atitudes. E à medida em que eu começo a tomar consciência disso, eu começo a pensar mais antes de tomar as minhas decisões, antes de fazer as minhas escolhas. Eu começo a refletir e não saio já tomando decisão sem pensar naquilo que pode acontecer. Espera aí, será que essa decisão que eu tomo vai me prejudicar lá na frente? Será que essa decisão que eu tomo vai prejudicar alguém?
Será que essa decisão que eu vou tomar agora vai prejudicar um número maior de pessoas do que outras? Veja, é importante essa reflexão. Porque muitas vezes eu vou ter que tomar uma decisão, mas nem todo mundo vai gostar da decisão que eu tomei. Mas qual é o direcionamento melhor? Essa decisão que eu tomo vai ser boa para um maior número de pessoas? Tem uma finalidade útil? Precisa ser tomada? Está na minha mão tomar essa decisão? Então eu devo tomar. Nem todo mundo vai gostar? Não. Mas com o tempo eles vão entender o porquê aquela decisão foi tomada. Ou seja, toda a situação que nos gerou o sofrimento hoje teve uma causa, teve uma origem. Ele não é a causa, mas ele teve uma causa. Tudo que nos acontece, que nos causa sofrimento, nos gera o sofrimento, teve um porquê, teve uma origem lá no passado. E também respondemos aqui essa pergunta. A primeira pergunta: se todos nós que estamos aqui, neste planeta, nesta condição, se todos nós sofremos? Sim, todos nós sofremos. Da mesma forma? Não. Cada um sofre conforme aquilo que tenha tomado as suas escolhas e está hoje vivenciando as consequências. E quais são as possíveis causas, então? Porque agora a gente avançou nessa compreensão de que o sofrimento teve uma origem. E que essa origem, provavelmente, né, já está muito claro que ela está ali nas minhas atitudes. E como é que eu posso saber em que momento, em que atitude, quando que isso começou, quando foi? Porque se eu já tenho essa consciência, eu preciso agora começar a agir na causa. Não adianta eu começar a agir no resfriado, aliviando os sintomas do resfriado. Eu preciso entender qual é a deficiência, qual é a imunidade que a pessoa está tendo, falta de vitamina, falta de alimentação adequada, que está gerando uma fraqueza no seu corpo. Eu preciso entender qual é a causa que está gerando esse sofrimento e atuar em cima dela. Os espíritos superiores também nos ajudam. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. As causas do sofrimento, eles são ou nessa vida, são causas geradas nessa vida, na vida atual, ou nas nossas existências anteriores. Só existem essas duas possibilidades. Como é que eu posso saber qual que é uma e qual que é outra? Eu encarnei, tenho a minha saúde em perfeito estado, mas na minha adolescência eu começo a ter um hábito de consumir muita bebida alcoólica, por exemplo. Eu não tinha esse problema. Mas esse meu comportamento começou a gerar um dano no meu corpo físico. Da onde que é a causa hoje do meu problema no corpo físico? No fígado, no estômago, no intestino, está nessa existência. Hoje eu sofro de solidão, de depressão. Onde que está a origem dessa solidão e dessa depressão? Se eu refletir sobre a minha vida e pensar que eu tive muitas oportunidades de fazer amizades, de alimentar o convívio familiar, uma presença, de fazer mais amigos, de ter uma atividade voluntária, de estar envolvido com grupos de trabalho, independente se são remunerados ou não remunerados. Hoje, será que eu estaria sentindo solidão? Sentindo depressão? Tentar entender qual a causa vai nos levar à solução desse meu sofrimento. E existem outras situações que vão ter uma origem
numa vida pregressa, que não é a razão, não foi nessa vida. Como, por exemplo, situações de algumas doenças que já vêm com o nascimento. A pessoa já nasceu dessa maneira. O que ela fez nessa existência? Nada. Então, onde que está a causa? Está numa existência anterior. Tem um capítulo no livro de André Luiz, Ação e Reação, aonde eles estão num grupo estudando lá na espiritualidade. André Luiz é um dos espíritos que se manifestou e escreveu muito através da mediunidade de Chico Xavier, contando o que acontece lá no mundo espiritual. E recentemente nós tivemos até uma obra retratada em filme, a segunda obra retratada em filme, que seria Os Mensageiros, ou O Nosso Lar 2, como ficou conhecido, retratando uma das obras de André Luiz, que trouxe pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro Ação e Reação, ele explica que todas as nossas ações aqui, enquanto estamos aqui encarnados, todas as nossas atitudes, todas as nossas brigas, todos os nossos amores, tudo que nós desenvolvemos, gera uma marca no nosso corpo, gera uma lembrança, gera uma condição no nosso corpo. E nós temos o corpo físico que interagimos aqui e um corpo, quando esse corpo morre, que nós interagimos na espiritualidade. Tudo isso que nós produzimos aqui nessa existência segue conosco para a espiritualidade, depois que deixamos esse corpo. Ou seja, se aquele comportamento inicial que nós falamos há pouco, do desregramento com relação ao consumo de álcool, ficou impresso no meu corpo físico, mas não foi a causa do meu desencarne, aquilo ficou impresso no meu corpo espiritual. Chegando na espiritualidade, o meu corpo espiritual está com essa marca. E quando eu for formar o meu novo corpo, eu me utilizarei desse mesmo envoltório para o novo corpo. É assim que se transmite questões de uma vida para outra. De um corpo que morreu para outro corpo. Via de regra. Não é geral, cada caso é um caso, mas, via de regra, existe essa comunicação entre uma vida e outra. O que não poderia deixar de ser, porque senão a justiça divina não faria sentido. Não haveria justiça divina. Como é que aqueles que abusam do seu poder, dos seus recursos materiais, nunca ajudam ninguém, exploram o máximo que podem e desencarnam, como é que fica a consciência quando chega na espiritualidade? Está tudo bem? Acabou para todo mundo? A justiça divina opera justamente nesse corpo onde todas as lembranças de todas as nossas atitudes ficam ali, identificadas e registradas, causando no espírito, nesse momento em que ele está desencarnado, toda a reflexão de tudo aquilo que ele fez na sua existência. Após essa consideração inicial a respeito do sofrimento, das consequências, das causas, nós vamos agora entender uma das leis divinas mais importantes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento e compreensão das coisas que nos acontecem da vida. E para onde nós vamos? Que são uma das questões que o Espiritismo traz uma luz, uma clareza. De onde nós viemos, o que estamos fazendo daqui e para onde nós vamos. Dentro da obra Livro dos Espíritos, existe um capítulo, aliás, alguns capítulos, na terceira parte do livro, destinado a falar sobre as leis divinas. O que são as leis divinas do ponto de vista espírita? Vamos imaginar que nós somos uma embarcação
e nós navegamos num rio, e este rio é a vida. Nós somos a embarcação, o rio é a vida, e nós estamos vivendo. Em toda a nossa existência, tanto material, quanto no corpo físico, quanto no mundo espiritual. Enquanto nós estamos navegando nesse rio, nós vamos seguindo pelo leito e não temos problema nenhum. Caso eu me desvie do leito principal do rio, eu vou encostar na margem. E ao colidir a embarcação com a margem, essa margem vai danificar a minha embarcação. E ao mesmo tempo que ela danifica a embarcação, ela também joga a embarcação novamente para o leito do rio, para que siga a vida. As leis divinas são as leis pelas quais o nosso Criador coordena toda a sua criação. Então, uma imagem, se a gente ainda possa ter uma imagem de Deus como sendo uma pessoa que manda e desmanda, que faz o que quer, vamos começar a pensar em Deus agora como sendo uma inteligência que coordena todo um universo. E ela está em tudo, em todos. E ela simplesmente é. Ela não existe, ela é. Está aí. Aceite ou não aceite. Mesmo sendo ateu, as leis são para todas, para todos. Essas leis são as margens do rio. Todas as vezes que o meu comportamento me levar para infringir qualquer uma dessas leis, eu vou bater na margem. Eu vou danificar o casco da minha embarcação. E isso vai me gerar sofrimento. Mas esse sofrimento é o que vai me jogar novamente para o leito do rio. Num progresso contínuo, num progresso constante, nós nunca retroagimos, nunca voltamos na nossa evolução. O nosso processo é contínuo, é certeiro, nós vamos sempre crescendo, nós vamos sempre aprendendo, nosso bolo vai sempre melhorando. E nesse processo de progresso contínuo, eu vou entendendo aquilo que me traz sofrimento ou não. Mas se eu já conhecer quais são as leis que determinam as margens deste rio, a minha embarcação tem, por muitas vezes, como desviar para que isso não aconteça. Ou seja, para que eu não gere sofrimento. Para que aquilo não me atinja, pelo menos de uma maneira tão forte. Nesse capítulo, nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, estão lá 10 leis divinas. Lógico que não há uma delimitação específica, esta é a lei, mas existem algumas explicações por meio de perguntas e respostas que dão uma noção, mais ou menos, das principais leis que regem o nosso universo, da qual o Criador rege a sua criatura. A primeira delas, e a meu ver a mais importante, é a lei de adoração. Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Se nós não reconhecermos a nossa pequenez diante desse Criador, diante dessa inteligência, se nós não elevarmos o nosso pensamento em prece, em oração, pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo que nos ampare, que nos esclareça, que nos ajude nas decisões, vai ser muito difícil eu, com a minha pequena sabedoria, com o meu pequeno conhecimento do mundo material, do mundo espiritual e de tudo que está envolvido, eu tomar as melhores decisões. É melhor que eu esteja com a minha mente aberta e conectada com espíritos mais evoluídos do que eu, que já passaram por isso, e eles não vão tomar a decisão para mim, mas eles podem me inspirar. Se eu fujo dessa lei, se eu não faço preces, orações de forma constante e contínua, eu vou me distanciando daqueles que podem me ajudar a evitar o sofrimento.
Eu só falei na primeira, depois existe a obra que pode nos esclarecer com relação às outras, mas existem mais outras 9 citações. E dentre elas, a última, que também acaba sintetizando todas as outras, que é a lei de justiça, amor e caridade. O mundo é regido por uma lei de justiça, amor e caridade. Se nós queremos agir dentro das leis divinas, precisamos ter dentro de nós esses valores de justiça, como nos ensina o Cristo. Faça ao outro o que quer que o outro faça para você. O amor que os Espíritos explicam, a gente não tem noção de um amor puro, desinteressado, mas ele diz que, por exemplo, o amor de mãe, aquele que dá sua vida pela outra criatura, que faz de tudo para vê-la feliz e para proporcionar os meios de crescimento, esse é um amor mais próximo que a gente tem de exemplo aqui na Terra para nos referenciarmos. E a caridade é colocar esse amor em ação. E por que entramos agora nesse aspecto? Porque esse é o caminho de quem vai ter o merecimento. O merecimento é o nosso advogado, é o nosso defensor, é aquele que se coloca à nossa frente quando nós estamos precisando de alguma coisa, quando nós estamos querendo o alívio das nossas dores, sair de uma situação de constrangimento, de dor e avançar no nosso processo, entendendo aquela dor e resolvendo aqueles problemas. O merecimento é ter, por merecer, pelas nossas atitudes, aquilo que vai nos defender diante das nossas necessidades. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, que eu me recordei agora, em que o espírito coordenador ali dos trabalhos vai atender a algumas pessoas que estão ali em nosso lar recém-chegados que vão fazer pedidos, ou para verem os parentes aqui na Terra, ou para terem algum tipo de trabalho especial lá na espiritualidade. A primeira pergunta que esse coordenador faz para o espírito que vai lá pedindo, para ele fala assim: o que você fez até hoje para merecer isso? Eu já trabalhei aqui nas câmaras retificadoras, eu já auxiliei na recepção dos assistidos, eu já auxiliei na enfermaria. Enquanto que tem uma senhora que fala assim: não, eu não posso fazer nada porque eu ainda não sei nada. A senhora não ajudou em nada? Não, então não tem merecimento. Tudo aquilo que nós estamos fazendo para agir dentro dessas leis, principalmente a lei de justiça, amor e caridade, é o que está carregando o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma de merecimento, para que tenhamos a bagagem, a certeza, a confiança de que estamos no caminho certo, de que merecemos aquele apoio, aquele ajuda. Portanto, tendo visto esse contexto, é importante que, a partir do momento que a gente se esclareça, entenda os processos que estão envolvidos em nossa vida, a gente comece também a botar em prática para trabalhar esse merecimento. No final das contas, o que todos nós queremos é felicidade. O que todos nós queremos é paz. É poder estar tranquilo com a nossa família. É saúde. É que todos estejam bem. É viver numa sociedade harmoniosa. É ter uma família laboriosa. Nós queremos essa paz de espírito na alma. Nós queremos viver assim. Neste momento, nós estaríamos entrando no nosso mundo de regeneração, que é um processo evolutivo de onde nós estamos hoje. É um estágio acima, é um estágio melhor. É um mundo onde já não predomina o sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e todos estão conscientes dos seus erros, das suas deficiências, mas já estão trabalhando para melhorar isso. A finalidade da doutrina espírita
é explicar o sofrimento como sendo esse grande impulsionador do merecimento que precisamos ter para avançarmos no nosso progresso, na nossa evolução e termos este nosso tão sonhado mundo de regeneração à frente, aonde poderemos compartilhar dessa paz, dessa esperança. Eu tenho aqui um trecho de Mateus, que é uma fala de Jesus, onde, em poucas palavras, ele traz para nós esse entendimento do que devemos fazer. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga por 1 quilômetro, carregue 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Nessas palavras, Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos e os auxiliando no caminho da paz interior e da sua felicidade própria. Porque logo depois desta fala, os seus discípulos terão que sair pelo mundo divulgando essa mensagem. E para divulgar a mensagem de Jesus, e para sentir como Jesus, e para estar presente com Ele, nós precisamos estar com o coração livre de tudo isso. De mágoa, de ressentimento, de dor. Nós precisamos estar conscientes do nosso papel. Nós precisamos exercitar o perdão. Deixar de lado que a ignorância, o desconhecimento de outros nos pese a existência e faça com que sejamos pessoas amargas, depressivas e rancorosas. Para poder vivenciar a mensagem do Mestre, que é o que Ele nos quer, é o que o Espiritismo quer, nós precisamos estar com o nosso coração puro, leve e suave. E assim, com esse coração e com essa certeza, vamos sair daqui levando essa mensagem para a nossa família, para o nosso trabalho, para todos que cruzarem o nosso caminho. E tenho certeza que um dia esse merecimento se fará em nosso favor e será a grande motivação da nossa felicidade. Muita paz a todos. Obrigada, Eduardo, pelas reflexões que nos fazem andar positivamente, que nos levantam. E agora chegou o momento das vibrações. Agora que estamos um pouco mais fortalecidos, vamos buscar no nosso íntimo as nossas melhores energias para doar a quem necessita, porque isso são as vibrações. Vamos buscar a imagem do nosso amado Mestre Jesus, que tanto nos fortifica. Buscar no nosso íntimo o nosso amor, as nossas energias positivas e encaminhá-las a todos aqueles que neste momento se encontram num leito de dor, com sofrimentos, com abatimentos. Que todos esses seres percebam a presença da espiritualidade amiga, que sintam a esperança, o fortalecimento. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, por um parente, um amigo, que neste momento precisa de conforto, precisa de consolo, que se sinta amparado, que se sinta protegido pelo nosso amor, pela nossa energia positiva. Finalmente, vibremos pelo nosso planeta, esta casa a qual residimos hoje,
e que precisa de ser feliz, precisa crescer, precisa evoluir. Que o planeta sinta as nossas energias positivas, que sinta todo o amor que podemos transmitir a ele neste momento. Jesus, nosso Mestre, que está sempre nos acompanhando, que está presente aqui, porque hoje falamos o seu nome. Em qualquer lugar onde o nome dele for citado, ele estará. Jesus, nos acompanhe em todos os momentos. Obrigada por todos os ensinamentos que recebemos, que possamos transformar em ações e sermos exemplos. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe coletivo. E enquanto o dirigente se posiciona, eu peço licença para ler as considerações. Considerações importantes a passar sobre o benefício do passe. Nosso centro utiliza o passe coletivo, espiritual magnético, para abranger os benefícios a todos que estão acompanhando esta reunião. É um momento em que, com o auxílio da espiritualidade maior, é direcionado a emissão de fluidos para nos envolver no mesmo clima fluídico e nos amparar individualmente. O socorro fluídico a todos é iniciado assim que adentramos a casa espírita, passando pelos ensinamentos propostos nas palestras e finalizando com a proposta e exercício da mudança postural de nossos pensamentos e entendimentos. Eu passo a palavra agora ao Fábio, que fará a direção do passe. Muito boa noite a todos. Esse é o momento do nosso passe coletivo, momento em que pedimos a todos aqui presentes no salão, a todos aqueles que nos ouvem pela rede Boa Nova de Rádio e aos que nos acompanham pelas redes sociais, que elevemos o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, abrindo as nossas mentes e corações para podermos receber as bênçãos que viemos buscar. Pedimos, Jesus, que venha nos visitar, nos trazendo o fortalecimento da fé e da coragem, saúde, equilíbrio, paz, luz e muito amor. Confiantes e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora, o momento do nosso passe à distância, momento em que pensamos naqueles nossos queridos que não puderam estar aqui presentes, mas que queremos que recebam igualmente essas bênçãos que nós também recebemos. Pedimos que Jesus possa visitá-los, levando fortalecimento, equilíbrio, saúde, luz e muito amor. Aqueles que tiverem mais de um assistido, que pensem alternadamente. E confiantes e serenos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Então, agradecidos,
por tudo aquilo que aqui recebemos, por essa oportunidade bendita. Mantenhamos os nossos pensamentos elevados, mantenhamos-nos conectados com esses amigos, permitindo que eles nos inspirem e cuidem de nós, e que possamos retornar aqui para a continuidade desses tratamentos em momento oportuno. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Fábio. Obrigada aos trabalhadores do passe. Para quem gosta de se preparar, o tema para a nossa próxima palestra será atendimento coletivo. Se encontra no capítulo 22 do livro Nas Fronteiras da Loucura. É um livro de Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda. Temos ainda alguns recados. Encontro com a cultura espírita. Fevereiro acontece o primeiro encontro com a cultura espírita com a equipe da FEAL, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, trazendo o psicólogo Hildo Rosa. Nas comemorações dos 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o tema A Importância do Evangelho no Lar para as Relações Familiares. Participe com a gente deste momento especial. Dias 24/2, às 19h30, na Unidade Doutrinária de Santana. E no dia 25, às 17h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Temos curso do primeiro ano e evangelização infanto-juvenil. Ainda dá tempo. Vagas abertas para o primeiro ano do curso de doutrina espírita, voltado para pessoas acima de 18 anos. E para aqueles com filhos menores, a partir de 4 anos, oferecemos atividades de evangelização infanto-juvenil e mocidade. Se você tem interesse ou conhece alguém, aproveite esta oportunidade. Informações, inscrições e encaminhamento pelo plantão de orientações. E o último aviso refere-se ao programa de apoio à gestante. Estamos com vagas abertas para gestantes que queiram participar do programa de apoio à gestante. Se você conhece alguém com esta necessidade de atendimento, o programa inscrições abertas todas as segundas-feiras, às 13h30, no plantão de orientações das unidades doutrinárias de Santana e de Vila Galvão. Agradecemos a todos pela presença, inclusive aos nossos amigos da Rede Boa Nova de Rádio, que nos acompanharam, e aqueles que nos acompanharam também pelo Facebook. Esperamos que todos tenham um ótimo retorno às suas residências e que estejamos juntos novamente na próxima semana. Solicitamos somente que aguardem a orientação dos nossos companheiros para que a saída seja organizada, porque o trabalho da espiritualidade ainda continua.